Olá, cinéfilos! Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde eu vou falar sobre um filme que é totalmente baseado numa obra do grande escritor de best-seller e ficção científica Arthur C. Clarke. Eu vou falar sobre o filme O Fim da Infância. Esse filme foi feito, na verdade, dividido em 3 partes, uma minissérie de cada parte de 1h20, totalizando 4 horas. Então é um baita de um filme, totalmente baseado no clássico que ele escreveu em 1953. Vejam quantos anos atrás, sucesso absoluto até hoje. Então esse filme ele fala sobre alienígenas, fala sobre religião, invasão alienígena, mas diferente de outros filmes, esses alienígenas eles não vêm para nos dominar, eles vêm para nos ajudar. E diferente de outros filmes, eles não vêm para nos ajudar e simplesmente vêm, não vêm, fica aquela coisa. Não, eles vêm com a ordem divina, ou seja, a mando de Deus, e eles vêm e ficam, e enfim. Nós vamos falar sobre o filme e vamos falar também sobre a visão espiritual, a visão espírita que nós podemos dar a esse filme para dar um entendimento maior, certo? Então espero que vocês gostem. E era isso, ok? Bom, primeiro nós vamos falar sobre o autor, né? Porque o autor merece sim que nós façamos um pequeno apêndice, né, para falar dele. Porque Arthur Charles Clarke, né, ou mais popularmente conhecido como Arthur C. Clarke, nasceu na Inglaterra e morreu no Sri Lanka, certo? Ele nasceu em 1917. Ele foi inventor, roteirista, engenheiro, escritor, cientista, enfim, o cara foi tudo. Ele foi especialista em radares na Força Aérea Britânica, depois ele estudou física e matemática, ou seja, não é pouca coisa, né? Ele foi o criador do conceito de satélite geoestacionário, né? Inclusive essa órbita dos satélites leva o nome dele, né? Órbita, né, Clarke. Indispensável às telecomunicações, ou seja, se ele não tivesse inventado esse tipo de órbita para os satélites, não haveria satélites, não haveriam telecomunicações hoje no mundo. Não é pouca coisa, né? E em 1974, ele já tem um vídeo, vocês podem até pesquisar na internet, em que ele profetizava o uso do PC, do computador em casa, né, o personal computer, e da internet. E além disso, ele escreveu dezenas de livros, né, premiados e vendidos no mundo inteiro, sobre ficção e romance. Os mais famosos, eu vou falar só alguns dos mais famosos livros dele, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço, 2010, Uma Odisseia no Espaço 2, 2061, Uma Odisseia no Espaço 3 e 3001, Uma Odisseia Final. Dessa série foram feitos, se não me engano, os 2 ou 3 filmes por Stanley Kubrick. Também recomendo que vocês vejam, para quem gosta do tema ficção científica, exploração espacial. Genial esses filmes. E escreveu também Encontro com Rama, que na verdade é uma série de vários livros que ele fala sobre o Encontro com Rama, né? Gene Roddenberry, que também é um ícone cult, né, dos nerds principalmente, criador da série Star Trek, se baseou nesse filme qual eu vou falar para vocês hoje, né? Ele se baseou para criar a série Star Trek, entre outras fontes, no livro, né, O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, né? Só um pequeno parênteses, isso não é de forma alguma nenhum demérito, apenas uma curiosidade. Apesar de tudo que nós vamos ver nesse filme, que esse filme fala sobre religião, fala sobre vários conceitos aí, vida em outros planetas, etc.,
Arthur C. Clarke era ateu, era gay e era casado. Mas como eu disse, né, isso não é nenhum demérito. As personalidades das pessoas são as mais complexas possíveis, então isso não quer dizer que não é porque uma pessoa seja ateia ou casada e gay que ela, na verdade, não venha acreditar em alguma coisa a mais, né? Então aí até faço um parênteses para dizer que acredito mesmo, eu pessoalmente, que ele tivesse já vindo com algum tipo de lembrança de outras vidas, de outros planetas, ou tivesse, porque a criatividade dele para a ficção, a fantasia dele é muito próxima da realidade, né? Vocês vão ver comigo. Ok. Uma perguntinha para vocês. O que nós faríamos se uma raça alienígena viesse à Terra e dissesse que vai resolver todos os nossos problemas, vai resolver tudo e qualquer problema que nós tenhamos? O que nós faríamos se isso realmente acontecesse hoje? Vocês já pararam para se perguntar nisso? Se viesse realmente uma força realmente dominante, com tecnologia muito superior à nossa, dizendo que vai resolver tudo, o que o ser humano faria? Pois é exatamente essa resposta a essa pergunta que nós vamos ter nesse filme. Eles chegam, né, com duas exigências. Eles se posicionam com naves gigantescas sobre as maiores cidades do mundo, as maiores capitais. Naves gigantescas pelas cidades inteiras, né? Como já vimos em outros filmes alienígenas. E como é que eles chegam para se comunicar com as pessoas que aqui estão? Aí já chega causando, né, um estranhamento, né? Porque aparecem para as pessoas espíritos mortos, ou seja, pessoas mortas. Só que essas pessoas mortas, que são pessoas, entes queridos das pessoas, que aparecem para se comunicar no mundo inteiro ao mesmo tempo, são apenas avatares, ou seja, elas são como se fossem robozinhos falando o que esses alienígenas querem. Então, elas simplesmente aparecem e se identificam. Eu sou Karelen, supervisor da Terra. Nós viemos para ajudar vocês a evoluírem. Nós viemos para não dominá-los ou conquistá-los, mas sim ajudá-los a mudar. Nós não somos conquistadores, nós somos capacitadores, certo? Nós temos apenas duas exigências. Nós não podemos ser vistos e o ser humano não está preparado, não pode viajar pelo espaço. Ou seja, eles deixam bem claro que eles têm uma tecnologia muito, né, forte, onde em todo mundo, para todas as pessoas, eles aparecem como se fossem pessoas, espíritos falecidos, falando com a voz desse Karelen, né, supervisor da Terra. Aí já começa criando um grande impacto no filme, né? E aí eles não vão aparecer, eles não vão se mostrar e, ao mesmo tempo, eles passam a dominar toda a tecnologia humana, ou seja, eles pousam os aviões, os celulares deixam de funcionar, os computadores deixam de funcionar, né? Enfim, eles têm o controle total sobre a tecnologia no mundo todo. Esse filme, claro, ele está falando sobre liberdade, livre-arbítrio, tecnologia, paz. O filme vai o tempo todo falando e abordando esses temas, né? Logo que eles chegam, eles são chamados então de os soberanos ou senhores supremos. No filme
tá como soberanos, vamos adotar então essa denominação para falar deles. Os soberanos. Eles falam que as pessoas vão continuar suas vidas normalmente, os governos vão continuar trabalhando, estudando, os governos vão continuar existindo, eles não vão mudar nada disso, né? E eles vão ajudar nós a resolver todos os problemas. Eles sequestram, entre aspas, abduzem Richard, né? Que esse, no caso do filme, aparece do início ao fim do filme, que seria o porta-voz, o intermediário da Terra com os alienígenas. Eles vão até a fazenda desse cara, que na verdade é um fazendeiro, e levam ele para a nave. E lá na nave ele passa então a falar com o Karelen. Mas ele não vê o Karelen. O Karelen está atrás de uma parede de vidro, um espelho duplo, e eles deixam aquela sala da nave parecida com um quarto de hotel. Aí o filme já começa a ir para um viés de lembranças, enfim, eles querem deixar o mais confortável possível para a pessoa aquela interação. E aquele quarto de hotel, na verdade, é o quarto de hotel em que o Richard, ou Rick, teve sua última noite com a sua primeira esposa que faleceu. Não fica claro no filme do que a primeira esposa dele faleceu, mas já é falecida. Então, inclusive é ela que aparece para ele, entre aquelas pessoas mortas que aparecem falando, é ela que aparece para ele falando, né? Então ali ele começa a falar com o Karelen, mas não aparece ninguém, só, como eu disse, uma parede de espelho duplo. Ele não sabe como é esse Karelen. Aí ele volta imediatamente, né? O presidente, enfim, todo mundo quer saber o que ele tem para falar. Ele passa a ser o intermediário, né? Não diferente, não poderia ser diferente, americano, para falar com as pessoas do mundo, né? Sobre o que os alienígenas esperam, querem ou pretendem fazer. Também aparece no filme, assim, logo de cara, Milo. Milo é um cientista, seria o último homem vivo da Terra. Talvez aí já é um spoiler. Por que o último homem vivo da Terra, né? Ele seria um rapaz pobre, negro, com uma mãe viciada, e a gente vê a vida dele quando criança, que não era nada fácil. Além de ter uma mãe viciada, morar num bairro super pobre, ser negro, ele era cadeirante. Complicado, né? Ellie, que é a esposa do Rick, do Richard, como toda esposa, como toda mulher, o sonho dela é ter filhos, ter uma família com o Rick, né? É a segunda esposa do Rick. E tudo isso eu estou falando só para vocês se situarem no filme, como é que é a história, para depois nós podermos destrinchar o que o filme quer dizer, quer falar, ok? Logo de cara, para conquistar a confiança do Rick, né, para que o Rick seja mais simpático aos alienígenas, o Karelen dá um presente para o Rick. Um frasco de metal, parece até uma espátula, uma coisa assim, uma caneta toda prateada, grande, com uma tampa. Na verdade é um frasco, né? E ele diz, é um presente, mas não diz o que é. É um presente. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Mas os federais, né, enfim, o governo não quer que ele abra, quer estudar, quer ver, mas ele não perde tempo, ele pensa, bom, se eles quisessem nos fazer mal, já teriam feito. Se eles quisessem nos destruir, enfim, qualquer coisa, já teriam feito. Se ele deu para mim isso aqui
E eu ainda perguntei para ele, o que eu faço com isso? Ele disse, tu faz o que tu quiser, mas se tu quiser jogar fora, o que tu quiser fazer, a decisão que tu tomar, nós acreditamos que seja a decisão correta. Eu confio em ti. Karelin deposita a confiança dos alienígenas no Rick. Então, nisso ele abre o frasco. No momento que ele abre, imediatamente no mundo todo pessoas começam a se curar. Nos hospitais, em todos os lugares, as doenças começam a terminar, desaparecer, né? Então, aquele frasco que ele abriu seria como um poder, um vírus, alguma coisa que cura todas as doenças do mundo. Belo presente, né? As forças armadas são abolidas, as máquinas sozinhas fazem a produção de bens e serviços, as pessoas se dedicam a pesquisas científicas e atividades de seu interesse, né? A tecnologia é fornecida pelos alienígenas. A arte criativa e a religião desaparecem, né? A educação é ótima e de graça para todos, não existem mais guerras, não existem mais crimes, não existem mais medo. A saúde é de acesso gratuito para todos e não existe mais por que cometer crimes ou tentar cometer crimes. Inclusive eles mostram no filme que a simples tentativa de um traficante matar, ele atirou e matou no guri cadeirante, porque o guri cadeirante foi lá brigar com o traficante para ele não vender droga para a mãe dele. O cara pegou e atirou no guri na cadeira de rodas, o Milo. Imediatamente veio uma luz do céu e essa luz queimou o traficante que atirou no Milo, né? Acabou ali com a raça do traficante e curou imediatamente Milo da bala e ele passou a caminhar, ou seja, curou completamente o Milo. Ele, além de não ter mais ferimento à bala, nem, como se não tivesse levado tiro nenhum, ele sai da cadeira de rodas caminhando normalmente. Então, poxa, é um super poder, né? Não tão pra brincadeira. Não tão pra brincadeira, né? Claro, obviamente, imagina, com toda essa intervenção no planeta inteiro, muita coisa, né, iria acontecer, né? Governos iriam tentar destruir os alienígenas, iriam tentar, enfim, combater essa invasão, que é uma invasão dominante, mas não é uma dominação física. Eles não estão interessados nos nossos recursos naturais, nem no ser humano enquanto pessoa física. É uma dominação ideológica, né? É uma dominação que de ideias, de ideologias, de crenças, né? Então, o que eles tentam? Eles tentam sequestrar, matar e o intermediário da comunicação dos homens com os alienígenas. Eles tentam matar o Rick. Eles sequestram e querem fazer um plano para parecer que os próprios alienígenas mataram o Rick. Só que os alienígenas vão, intervêm, gravam o filme todo e mostram esse sequestro planejado pelo magnata da mídia, magnata da mídia americana, né? Pensem no homem mais poderoso dos Estados Unidos em termos de jornal, TV, né? No caso, o personagem se chama Wainwright, o nome do personagem. Ele sequestra o Rick para exatamente voltar-se contra
os soberanos. Ele diz, vai aparecer, nós vamos acabar com a tua raça e nós vamos deixar de obedecer eles, vamos poluir tudo de novo, tudo que eles fizeram nós vamos desfazer, né? E nisso tem um dronezinho que está filmando ele falando tudo aquilo, um drone dos alienígenas, né? E está transmitindo para o mundo inteiro aquilo ali. E aí o Rick pergunta para ele, tá, mas então tu prefere destruir com o planeta e com todas as benesses, todas as coisas boas que eles fizeram, do que obedecer aos alienígenas, é isso? E aí o Wainwright, o magnata, ele tem a seguinte frase, que eu acho que é emblemática, né, que eu vou ler para vocês aqui. Eu prefiro que o mundo desça pela descarga sobre o nosso controle do que floresça sobre o deles. Esse é o pensamento, infelizmente, de boa parte dos magnatas, de boa parte dos empresários e de boa parte dos políticos. Eles preferem que as coisas andem assim, mas do jeito deles, do que andarem do jeito certo, de acordo com aquele cara lá de cima. E isso soa muito mal, porque essa cena é filmada por um drone, é mostrado para o mundo inteiro, é mostrado o cara atirando nele. Nesse momento os alienígenas param o tempo e tiram o Rick dali. Então eles mostram que realmente eles têm o controle total da situação, e o que realmente eles querem e o que realmente eles não querem, o que pode e o que não pode ser feito, certo? Temos ainda, mais adiante no filme, já se passaram alguns anos da dominação dos alienígenas da Terra, está todo mundo feliz, né? Imagina que não vão estar felizes, né? Num mundo perfeito, onde não há desemprego, não há doença, não há fome, não há guerras, não há crimes, onde tem todos têm tudo o que querem, que precisam, né? Então ali eles passam, os alienígenas, a pegar espécies, né, nossas, todas as espécies do planeta, e levar para a nave deles, para levar para o planeta deles, como se fosse uma arca. Aí tu já acende, né, a lampadinha, o aviso de, nossa, perigo, alerta. Por que eles estão levando espécies do nosso planeta para a nave deles, para levar para o planeta deles, né? Para que isso? Mas como está tudo muito bem, tudo muito bom, ninguém questiona isso, né? Mas enfim. Personagens que aparecem durante o filme, né? Doutora Jones é uma terapeuta. Essa doutora Jones é uma terapeuta, mas ela tem uma mágoa muito grande, porque no momento que os alienígenas chegaram à Terra, a mãe dela, que era católica, se mata. Então, como assim? Sim, ela disse que, né, que essa dominação, e a mãe dela comete suicídio, então ela tem uma raiva muito grande contra os alienígenas, e ela quer uma vingança, né, dos soberanos. Aí nós poderíamos até questionar, será que seria fé de mais ou fé de menos? Mas ela sempre usa o crucifixo, sempre usa, né, a corrente com a cruz de Jesus. Apesar de que não existam mais religiões e as pessoas não frequentem mais as igrejas, ainda continuam existindo igrejas, né? Tom, ou Tommy, né, é o irmão mais velho de Jennifer. Tommy deve ter mais ou menos uns 10, 12 anos. E Jennifer é uma criança muito especial que vai nascer mais adiante. Importante. As pessoas fazem uma pressão muito grande para verem os alienígenas como eles são. E o Rick diz, olha, eu não posso mais lidar com essa pressão. Tu não vai se mostrar para mim, não vou dizer para eles como é, não tem que fazer. Aí o Karelin diz para ele, olha, tudo bem, tá dispensado o cargo.
já fez a tua parte. O que tu tinha que fazer, já fez. Beleza, não quer mais falar comigo, não quer mais trabalhar para nós. Tranquilo. Tudo bem. Só que nisso ele levou escondido uma câmera fotográfica no bolso, encostou no vidro e tirou uma foto. Né? Ele tirou a foto e levou e baixou no computador, ou seja, ele mostrou para a esposa e disse, realmente, eles têm razão de não se mostrarem para nós. Por quê? Porque o Carelli disse que eles já estiveram aqui no passado, em uma época remota aqui na Terra, visitando os humanos, e a aparência deles é assustadora, amedrontadora. Né? Por que será? Mas eu peço que vocês se inscrevam, deem um like, compartilhem, curtam o vídeo se estão achando legal, se estão gostando dos meus vídeos, do canal. Deem essa força, e até mesmo porque eu também vou estar deixando aqui um link, que é uma instituição de caridade, né? Na verdade é um apoio às pessoas que estão passando fome hoje em todo o Brasil, né? Esse link que eu vou estar deixando aqui é um link de apoio às pessoas que estão passando fome no Rio Grande do Sul. Vocês entrem no link, é um link do governo do estado, é um link do governo, que vocês vão lá, escolhem os alimentos, como se fossem os alimentos de uma cesta básica, né, do supermercado, veem quanto é que vai dar, pagam, e essa sacola, essa cesta básica vai para uma instituição, vai para uma família, né, que está precisando. Então, sempre bato nesse ponto, peço que façam a doação, que façam a caridade, porque a caridade é responsável sempre em boa parte pela salvação da nossa alma. Eu sempre falo isso e é verdade. Ok? Bom, continuando, muito espertamente, Carelli e os alienígenas dizem, olha, nós só vamos aparecer depois que a população já tivesse acostumado com a nossa ideia de estarmos aqui sempre, né, controlando tudo, ajudando todos. Então, nós vamos estar sempre aqui e nós vamos aparecer então depois que uma ou duas gerações já tiverem se passado. Então, eles deixam passar então mais ou menos aí uma geração, mais ou menos uns 10, 20, 30, 50 anos, não posso precisar exatamente para vocês quanto tempo. No filme fala, se eu não me engano, acho que já vinham se passado, acho que uns 15 anos, não tenho bem certeza. E aí eles fazem uma grande festa, transmissão mundial, porque Carelli vai aparecer no mundo todo. Imagine agora, nós estamos em época de Olimpíadas, transmissão das Olimpíadas para o mundo inteiro. Então tem um grande estádio, né, um grande palco, onde Carelli desce da nave e aparece para todo mundo. Televisionado para o mundo inteiro, a expectativa de todo mundo para ver Carelli finalmente. E pasmem, eles parecem os demônios, parecem os diabos. Eles têm cauda, eles têm chifres, eles têm asas, são todos vermelhos e caminham sobre pernas com patas com cascos. São o próprio capeta, né? Então, todo mundo fica assim, nossa. Os mais antigos, então, nossa. Eles dizem, não, vocês não têm o que temer. Nós somos assim. Não precisam temer nada. E ainda diz, antes de aparecer, ele mandem as criancinhas, e como tem toda aquela cena sendo transmitida para o mundo inteiro, eles mandam as criancinhas para ele e ele aparece de mãos dadas com as criancinhas. Muito impactante essa cena. Essa cena aí é para pirar o cabeção daqueles que são mais crentes, acreditam em demônio, capeta, diabo. Então quer dizer que isso é uma raça de demônios. Não é bem por aí, gente, tá? Mas essa é a aparência de fato deles, do Carelli. Mas para vocês não dizerem que os soberanos são totalmente autoritários e tal, eles têm ali a Nova Atenas.
Ou seja, para aqueles que querem viver a vida como ela era antes, com arte, com ciência, ou seja, podendo se expressar-se livremente, mas em paz, eles criaram uma cidade, Nova Atenas, né? Para os saudosistas, vamos dizer assim, né? E o responsável, o coordenador por essa cidade é o Jerry, que aparece no filme. Então até isso eles toleram, até as pessoas que não querem se beneficiar das novas tecnologias, das novas invenções, que querem trabalhar, querem estudar, querem pintar, querem criar arte, enfim, querem viver como era antes do soberano chegar, eles deixaram criar uma cidade e as pessoas irem lá viver sem problema nenhum. O que eles não toleram, né, como eu já disse, repito, é guerra, é crime, é violência, né, enfim. Seguindo adiante, então, aí no filme, o Karelin, ele, depois de ter aparecido, então aí as pessoas ficarem impressionadas, muito impressionadas por que ele tem aquela aparência terrível, e eu vou explicar para vocês depois por que dessa aparência terrível que eles têm, né? Ele avisa a população, tá todo mundo na sua casa, na televisão, no cinema, enfim, e ele avisa todo mundo que o fim da Terra chegou. Isso já haviam se passado mais ou menos uns 100 anos. Nós estamos indo no filme, o filme vai avançando muito rápido. Assim como no livro, ele vai avançando décadas após décadas, muito rapidamente. E não nascerão mais crianças na Terra. Assim, ele simplesmente avisa assim para todo mundo: olha, vocês tiveram a época de ouro da humanidade, foram, né, décadas e décadas, anos e anos de paz, de coisas boas. Então chegou o fim da Terra, chegou o fim da população, chegou o fim da raça humana, e a partir desse momento não nascerão mais crianças na Terra. Aí todo mundo fica assim, entra em pânico, desespero, mas como assim? Por quê? Aí em seguida nós vemos uma cena de uma mulher grávida que está na cama, que acorda e vê que não tem mais nada na barriga dela, ou seja, ela não está mais grávida, não tem mais uma criança na barriga dela. E imediatamente, cena chocante das crianças sendo levadas, abduzidas. Elas sobem aos céus, na posição da cruz, sendo levadas para cima. E não importa quantos pais chorem, gritem, esperneiem, elas são retiradas deles, né? O filme é bem forte, gente. O filme é bem forte, bem impactante, mas ele tem uma mensagem muito, muito importante, que eu vou esclarecer tudo isso para vocês logo em seguida. Aí depois, em seguida, nós vemos então o Milo, que é cientista, né? Aquele menininho que não caminhava, que era cadeirante, que tinha a mãe drogada, se tornou um cientista. Ele sempre se interessou pela ciência, desde que os soberanos chegaram, então se interessou muito mais. E ele sempre sonhou, disse: eu quero ser o primeiro ser humano aí no planeta deles. E aí ele é capaz de fazer qualquer coisa para isso. Então o que ele faz? Ele se esconde com os animais. Ele fala com uma outra cientista que é responsável por fazer a criogenia, a embalagem dos animais para eles poderem levar para a nave, para o planeta deles, e ele se submete ao mesmo sistema. Como se fosse um ziplock ali, um sistema vácuo ali, onde entra dentro de um saco plástico, retira todo o ar e fica em estado de criogênese. Como a gente faz aí com as frutas, os alimentos, é assim que eles fazem com os animais. Ele se submeteu a esse sistema, entrou ali junto com uma lula gigante para poder ir na nave para conhecer o planeta a terra dos soberanos, né? E ele consegue, né? Ele acorda lá e, pasme, né? O planeta dos soberanos parece um verdadeiro inferno, é vulcão, como é que eu vou dizer, lava para tudo que é lado, é uma super tecnologia, mas realmente parece o inferno de Dante, né? Aquela visão terrível
do inferno cheio de lava e coisa, é o planeta deles. E aí, nisso ele pergunta, o que houve com o meu planeta, onde é que eu tô, né? Aí os soberanos dizem para ele, bom, lá no teu planeta já se passaram 150 anos. E essa viagem aqui levou 40 anos, né? Aí ele diz, bom, então, por que isso? Vocês destroem os planetas? O que vocês fazem? Por que vocês fazem isso? E os soberanos são bem claros aí nesse ponto. A mente suprema, e aí a gente entende que é Deus, ele diz, Deus, nós chamamos de mente suprema, né? Ela nos diz para onde nós devemos ir, o que devemos fazer. Aí ele diz, eu quero ver essa tal de mente suprema, eu quero conhecer essa tal de mente suprema. E eles levam ele lá até a mente suprema, que é uma luz, né? Um facho de luz gigante, né? Representação do divino, né? E ele fala, vai lá nessa luz e fala com a mente suprema. E aí a mente suprema diz para ele, né? Apenas as crianças podem fazer parte do todo. Os bons, os inocentes, os puros. Nós somos a consciência coletiva do universo. A consciência é uma comunidade de mentes. Essa é a visão, claro, do Arthur C. Clarke de Deus, já que, como eu já mencionei para vocês, ele é um ateu. Então, para ele, Deus é uma mente suprema, né? É uma força poderosa que controla, governa todo o universo, uma consciência coletiva onde as pessoas, depois que morrem, teoricamente vão para lá. Isso também está baseado em outras religiões, né? De certa forma, tem o seu grau de verdade nessa visão dele, né? Aí ele pede para voltar para a Terra, e lá a Terra está sendo totalmente absorvida por Jennifer. Jennifer é aquela criança que eu disse para vocês, que é a criança mais importante da história, a criança número 1. Ou seja, o filme coloca que a raça humana passa por uma nova etapa, uma nova espécie. E a Jennifer está absorvendo toda a energia da Terra. Na verdade, ela está absorvendo a energia de todas as coisas da Terra. Ela está absorvendo tudo. E a Terra, então, sucumbe, né? Os soberanos estão ali vendo tudo, porque ele diz, olha, como um bom cientista, eu quero ficar lá quando a Terra acabar. E vou estar relatando tudo para vocês. Os soberanos mandam ele para a Terra. Eles propõem a Terra para o Milo, olha, você pode ficar aqui conosco, já que você é o último homem da Terra, já que todos os adultos, toda a raça humana já acabou, né? Tu pode ficar aqui conosco, nosso planeta, não tem problema. Não, eu prefiro acabar com a Terra, né? E ali ele diz, olha, eu acho que nós somos muito, muito imperfeitos, sempre fomos como a raça humana, mas tem que ficar uma lembrança, vocês têm que deixar alguma coisa para lembrar de nós, né? E aí os soberanos pegam toda a memória, toda a lembrança de vida do Milo, salvam ali num traquitana ali, um negócio, e a Terra acaba, né? Porque a Jennifer absorveu toda a energia da Terra, inclusive toda a Terra, some, explode ali, ela absorve toda aquela energia, ela se torna uma nova espécie, uma nova consciência, e eles deixam ali, vamos deixar aqui para quem passar ver. Então eles deixam aquele pendrive, aquela memória, aquela traquitana ali, para quem passar naquela ponta do universo, saber que ali um dia teve uma Terra, uma raça humana. Bem poético, bem diferente, né? Bem emblemático o final do filme, né?
agora vamos às considerações sobre o filme, o que Arthur C. Clarke quis dizer e como nós podemos interpretar à luz da visão espírita. Ok? À luz da visão espírita, vamos começar por aí. Demônios ou demônios não existem. Para nós espíritas não existem essas coisas. A palavra anjo, ela vem do grego, e aqui eu já mencionei outras vezes em outros vídeos que várias palavras do nosso dia a dia, da nossa língua e até de outras línguas, vêm dos gregos. Ela vem da palavra grega ángelos, e ela significa mensageiro. Já a palavra demônio também vem dos gregos, da palavra daimon, e significa alma ou espírito humano. Isso daí já dá uma ideia, né? Satanás e o diabo não são espíritos. São apenas símbolos egrégoras do mal, certo? Criadas por nós mesmos, homens. Anjos bons ou mensageiros e espíritos maus ou demônios, como algumas religiões evangélicos e outros costumam dizer, católicos, só se tornaram bons ou maus por conta deles mesmos, né? Só se tornaram anjos ou outra coisa porque eles mesmos foram para o lado mal ou para o lado bom, né? Muito antes da humanidade habitar a Terra, já existiam espíritos bons e maus. Muito antes da Terra ser habitada pelos humanos. Por esse motivo, muitas religiões, não sabendo ou não acreditando nos seres alienígenas, nos seres de outros planetas, que vivem em outros planetas e vieram de outros planetas para cá como espíritos, imaginam que anjos e demônios sejam entidades diferentes dos humanos. Mas não são. Certo? Como eu já disse em um vídeo anterior, e até eu posso deixar aí depois no final do vídeo um card para o vídeo anterior, a raça humana é composta de diferentes raças alienígenas. Nós vemos todos de outros planetas, de outras galáxias. Apenas não lembramos por causa do véu do esquecimento. Ou seja, nós não lembramos que viemos e vivemos em outros planetas porque temos esse véu do esquecimento que nós esquecemos tudo que aconteceu no nosso passado, na nossa vida, e não é por acaso, né, gente? Não é por acaso. Esse véu do esquecimento existe para um propósito, né? Indo um pouco além, todos nós podemos, no futuro, nos tornar espíritos puros, que são os anjos, ou demônios, espíritos impuros. Quando é que seriam os demônios, espíritos impuros? É aquilo que em outros vídeos eu também já mencionei. É quando nós ficamos aqui incomodando os vivos. Ou seja, enquanto espíritos desencarnados, em vez de nós irmos para a luz, nós ficamos aqui querendo viver como nós vivíamos quando vivos e ficamos incomodando, né? Obsediando os vivos. Aí somos demônios, né? O ator Arthur C. Clarke, ele foi um futurista. Ele entendia que existem limites para a compreensão humana nas bases da lógica e da ciência. E exatamente por isso que, apesar de ser ateu, misturou a ficção científica com o sobrenatural, né? Já deu para entender, já deu para ficar claro que soberanos vieram à Terra com dois propósitos, né? Inclusive eles falam isso no filme, impedir a guerra mundial nuclear, ou seja, impedir que a raça humana extinguisse a si própria com uma guerra nuclear mundial. E a outra maneira, impedir novamente a aniquilação da raça humana por conta do uso indevido da ciência e da tecnologia. Inclusive, uso indevido de descobertas científicas no campo do sobrenatural, do paranormal. Ou seja, ele menciona também esse importante fato de que iríamos então fazer descobertas nesse campo do paranormal, do sobrenatural, que não estaríamos prontos, preparados para essas descobertas,
e iríamos fazer um uso que não seria o próprio. Por isso eles vieram. Vieram para nos dar um basta, parar, para pedir que nós nos aniquilássemos e impedir que nós, além de nos aniquilar, prejudicássemos ainda, né, outros espíritos, outras raças, né? Aqui eu tenho que fazer, então, um importante parêntese sobre uma data muito famosa, que já foi até, muitos que já são espíritos conhecem, já ouviram falar, que é a data limite. Em 1969, o homem pisou a Lua, como vocês devem saber. Então, a partir dessa data, Chico Xavier, né, deu num programa muito famoso, uma entrevista de 2 horas, transmissão para o Brasil inteiro e até acho que para outros países. Não me lembro agora o nome da emissora de televisão, mas era televisão preto e branco, né? E pouquíssimas pessoas tinham televisão no mundo, que dirá no Brasil. Mas foi muito famosa essa entrevista. E se vocês procurarem, vão encontrar registro, então, aí no YouTube e tal. Programa Pinga Fogo, uma entrevista de 2 horas, onde ele foi sabatinado, fizeram várias perguntas, vários jornalistas, filósofos, pensadores, repórteres, fizeram várias perguntas para ele. E ele conta, então, que ele esteve, né, o seu espírito, né, esteve junto com Jesus Cristo e outros seres de luz superiores, numa reunião, vamos dizer assim, um conclave, uma reunião, onde eles estavam decidindo o destino da humanidade, o destino da raça humana, o destino da Terra. E essa parte que eu estou contando para vocês não é ficção, vocês podem pesquisar. Quem é espírita já ouviu falar, conhece. E o que foi decidido? Foi decidido que seria dado mais um tempo para nós. Uma moratória. Vamos dizer, utilizar essa palavra, moratória. Eles já queriam acabar, lá quando o homem pisou a Lua, saiu da Terra, já queriam acabar com a raça humana. Porque nós já estávamos em guerra, miséria, enfim, tinham vários problemas e estávamos pensando em sair da Terra e ir para a Lua. Então eles disseram, não, mas o ser humano é, entre aspas, uma praga que não pode sair da Terra. Né? Seria como se nós estivéssemos, entre aspas, fugindo da cadeia. Desculpe o trocadilho. Mas era assim que eles estavam vendo a coisa. Então Jesus intercedeu por nós e disse, vamos dar um prazo de 50 anos, até o ano de 2019. Se eles não fizerem uma terceira guerra mundial, a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e passará para uma nova fase, uma fase de regeneração. O que isso significa, trocando em miúdos? Essa reunião que teve Jesus Cristo com seres superiores, a qual Chico Xavier teve o privilégio, né, máximo de ver e ficar sabendo dessa informação e trazer para nós. Isso quer dizer que, então, a partir do ano de 2019, nós estamos num período de transição até o ano mais ou menos de 2057, aonde todos os maus sairão da Terra e a partir de 2057 só espíritos bons que estão a fim de trabalhar de acordo com os mandamentos de Jesus é que vão parar na Terra. Ou seja, aquilo que nós vimos no filme, só que de uma maneira mais sutil, mais suave. Porque até mesmo isso, diz Chico Xavier, foi cogitado pelos seres divinos, sim, se eles nos mandariam alguma raça de alienígenas para nos dominar, como foi feito no filme. Existia essa possibilidade. Existia, inclusive, a possibilidade de um asteroide para acabar com a nossa raça, mas nada disso aconteceu, nem vai acontecer. Então nós estamos tendo uma nova chance, temos que agarrar com unhas e dentes, pernas e braços, enfim,
essa nova chance, gente. Essa é a mensagem que eu quero trazer do filme para vocês. Essa é a mensagem mais importante que eu quero trazer para vocês, tá? Esse é o principal. Agora falando um pouquinho sobre as crianças, né? Por que o filme aborda o tema das crianças? Mateus 19, versículo 19, 13 e 14, né? Mateus 19, 13 e 14. Se vocês olharem esse trecho da Bíblia, diz assim: então trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeças, pois dela é o reino dos céus. Então, o que isso quer dizer? De acordo com Emmanuel, o espírito de luz guiador de Chico Xavier, a ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão às crianças traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor elegeu na figura da infância o símbolo da pureza e indispensável a sustentação do ser na vida maior, né? A vida eterna. O estado angelical da infância, desprovida de paixões e vícios, se assemelha ao espírito evoluído, né? E ainda diz mais, né? Os adultos devem educar, sobretudo, os filhos, as crianças, através do exemplo, sem dúvida alguma. Todos nós já sabemos disso, né? Falta-nos fazer. Ou seja, o filme ele fala que as crianças são o único futuro possível para a humanidade na Terra. Isso também é outra coisa que nós já sabemos, no filme deixa muito claro, né? Então, quando vocês verem o filme com todas essas alegorias, essas imagens fortes, imagens gráficas muito fortes, é exatamente para estar trazendo essa mensagem. Uma mensagem de que nós temos que melhorar, nos emendarmos, porque se nós não melhorarmos, não nos emendarmos, teremos sim uma intervenção divina, como já estamos tendo hoje. Caso alguém ainda não tenha percebido, não tenha entendido, a pandemia é sem dúvida alguma uma intervenção divina. Bom, tem gente aqui que vai dizer: mas tu é espírita, tá falando de espiritismo, tá falando de demônio, de anjo, de alienígena. Nada disso existe para nós que somos evangélicos e católicos. Tudo bem, eu respeito. Então eu vou para a Bíblia, Deuteronômios 21, 18, 21. Moisés fala contra os médiuns que falam com espíritos e manda inclusive matar os filhos rebeldes, os filhos desobedientes aos pais, né? Só que Moisés não pode ser seguido, ele não é seguido nem pelos próprios judeus. E tem vários outros trechos da Bíblia que falam mal dos espíritos, do espiritismo, mas isso é uma total contradição, porque o que são os profetas senão médiuns que falam com espíritos? Não, eles recebem a palavra de Deus, não tem nada a ver com espíritos. Questão de interpretação, questão de semântica. Os profetas, eles fazem predições sobre o futuro e, enfim, a mensagem divina, dizendo que a mensagem é divina, mas quem põe a mão no fogo, quem pode garantir que o profeta está falando realmente uma mensagem divina? E tanto é questionável essa decisão de Moisés de matar os médiuns, proibir a população de falar com os mortos, tanto é questionável que em Números 11, 13 e 29, né, ele elogia
duas grandes figuras bíblicas, Eldade e Medade. São dois homens que recebem espíritos e profetizam. Ele elogia esses dois homens. Aí vai dizer, mas então por que uns podem e outros não podem? Pois é. Moisés entendia que as pessoas não estavam preparadas para usarem a mediunidade. Ou seja, elas não estavam preparadas para falarem com os espíritos. E de fato não estavam. Mas e hoje, pleno século XXI, ano de 2021, nós estamos preparados para saber quando espíritos bons estão falando conosco, espíritos maus? Nós estamos preparados para usar a nossa mediunidade? Como é que sabemos quando uma mensagem vem de Deus ou vem de espíritos jocosos, brincalhões? Bom, nós espíritas temos várias ferramentas, várias formas de saber isso, né? Temos várias maneiras, vamos dizer assim, de detectar, de saber exatamente quando se trata do espírito de luz, o espírito do bem, que vem trazer uma mensagem para nós, uma mensagem boa, uma mensagem divina, e quando não é, né? Isso seria tema, assunto para outro vídeo. Mas sim, há como saber se um médium está usando sua mediunidade trabalhando para o lado do mal ou se está usando sua mediunidade trabalhando para o lado do bem. Há maneiras, há formas de saber exatamente isso. O que nós não podemos é ignorar, negar que existe a mediunidade, que existem os espíritos, que desde sempre o Altíssimo falou com nós através dos profetas, dos médiuns. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa e tirar alguma dúvida. E como eu sempre digo, espero que todos fiquem bem, fiquem em casa, se puderem, né? Façam o distanciamento social. Vamos combater a pandemia da melhor forma possível, né? Evitando nos, né, infectarmos outras pessoas, né? Que venha cada vez mais vacina para todos nós e que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.